Santana chegou ao Brasil em 1984 e foi o primeiro carro, digamos assim, de luxo da marca no Brasil. Ficou em produção até 2006 e foi de um veículo de alto status até o queridinho dos taxistas. Sua longevidade no mercado, atrelada a uma mecânica robusta, fez com que ele se tornasse muito querido por aqui, mas não só aqui. Lá na China, o Santana também foi muito popular, com direito a versões que nunca foram sequer pensadas para o Brasil. Você sabia que chegaram a pensar até numa minivan do Santana? Pois é, e é isso que eu vou mostrar para você hoje. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, né? Pô, se você não é inscrito, se inscreve no canal, venha conosco porque nós trazemos semanalmente muitas curiosidades para vocês. O Santana que nós conhecemos tem origem, na realidade, no Passat B2, o Passat de segunda geração que nunca chegou ao Brasil. Por aqui, o antigo Passat de primeira geração foi sofrendo reestilizações até sair de linha em 88. O Santana foi lançado em 1981 na Alemanha e era apresentado como uma versão sedã um pouco mais refinada do Passat, mas não foi lá na Europa não que o Santana atingiu o seu maior sucesso, e nem aqui no Brasil. O país em que o Santana teve a sua maior participação em volume de vendas e longevidade na sua linha de produção foi a China. Ele foi lançado por lá em 1985, apenas um ano após o seu lançamento por aqui. A China dos anos 80 era bem diferente da China que nós conhecemos hoje, e a indústria automotiva daquele tempo por lá era bem precária. A implementação da linha de produção do Santana chinês teve a participação ativa de engenheiros da Volkswagen do Brasil que foram enviados para lá para auxiliar os chineses na montagem de todo o processo de fabricação. Inclusive o Santana chinês foi baseado no nosso Santana brasileiro, claro que com as devidas alterações para o mercado local. A produção do Santana lá na China era feita por uma empresa estatal chamada Xangai Automotive, que havia assinado um acordo com a Volkswagen um ano antes para produzir na China carros da marca alemã. O Santana também chegou a ser fabricado no Japão pela Nissan, também sob licença. Essa modalidade de uma empresa fabricar sob licença através de um contrato de cooperação veículos de outras marcas não é novidade, também aconteceu no Brasil, onde, só para citar alguns exemplos, tivemos a Willys Overland, que fabricava o Renault Gordini, por exemplo. Então a Willys, na ocasião, assinou um contrato com a Renault para produzir o Gordini por aqui. Do mesmo modo, aconteceu com o primeiro carro fabricado no Brasil, o primeiro veículo, que foi o Home Isetta, né? Aquele veículo lá, aquele pequenininho, é uma Isetta que era fabricada sob licença também pelas indústrias Home em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Só para citar dois exemplos. Voltando ao assunto, lá na China o Santana teve ótima aceitação no mercado. A Xangai estava animada com os resultados e estava disposta a explorar outros segmentos inéditos no mercado chinês, como o das minivans, por exemplo. Só que ao invés de procurar um fabricante de uma minivan, nem que fosse a própria Kombi, e assinar um contrato lá para produzir, existiam outros exemplos, outras opções também, mundo afora, né? Eles preferiram pegar o produto de maior sucesso deles naquele momento, que era o Santana, e a partir dele mesmo criar uma minivan que foi batizada de Santana MPV. O projeto era chamado internamente de SVW 718, o S de Xangai e o VW de Volkswagen. O resultado foi uma minivan de aparência estranha, basicamente do assoalho até a altura dos faróis era um Santana mesmo, só que era alongado na porta traseira, aumentando o comprimento total do carro, e do farol para cima tinha uma carroceria totalmente nova, desenhada lá mesmo, com um enorme para-brisa que se encontrava com o capô bem inclinado até chegar nos faróis e grades de Santana. Até lembra ligeiramente uma minivan Lumina dos anos 90. Lateralmente, vidros bem quadrados, sem frescuras e que terminam abruptamente numa traseira com lanternas de Quantum e com uma tampa tão reta a ponto de deixar a traseira de uma Ipanema bonita. Mecanicamente, a minivan era igual ao Santana convencional, mas para Xangai iniciar a produção, ela precisava da aprovação desse projeto
da matriz alemã. Porém, quando esse projeto chegou lá, os alemães não gostaram nada do que viram, né? E foi ordenado então que os chineses retirassem imediatamente os emblemas e qualquer outra associação da marca Volkswagen com aquele protótipo. A negativa da Volks foi imediata e nem foi sugerido qualquer ajuda ou alteração. Alguns disseram na época que essa minivan tinha problemas elétricos e estruturais. Eu acredito mais são nos problemas estruturais, porque a carroceria era totalmente nova, feita lá mesmo por eles. Depois desse balde de água fria dado lá na Xangai pela Volkswagen Matriz, vocês acham que eles desistiram desse projeto? A resposta é não. O que foi feito é que eles realmente acataram a ordem da Volkswagen de retirar qualquer associação com a marca alemã e mudaram o nome de SVW para SH7181. A ideia era iniciar a produção de maneira independente, mas sem a força da marca Volkswagen, eles ficaram receosos e não foram adiante. O projeto foi engavetado e morria ali uma oportunidade de desbravar um segmento que até então era inexplorado no recém-mercado automotivo chinês. A ideia da minivan da Volkswagen só se tornou realidade por lá em 2003, quando eles trouxeram a minivan Touran. A Xangai, que em 2011 mudou seu nome para SAIC, tem parceria com a Volkswagen até hoje. E se a minivan Santana não deu certo, o Santana tradicional foi sem dúvida um grande sucesso. Ficou em produção até 2012, ainda com aquela carroceria antiga que foi descontinuada no Brasil em 91. Esse modelo era conhecido por lá como o Santana Clássico e foi comercializado com as gerações seguintes do Santana, como a de segunda geração, que foi lançada por lá em 1995 e foi chamada de Santana 2000. Esse especificamente tinha um entre-eixos alongado em 10 centímetros, provavelmente é a única característica do projeto da minivan que foi usado de fato numa linha de produção lá. Eles aproveitaram isso aí porque, se você notar, a minivan do Santana tinha o mesmo comprimento do Santana 2000. Em 2004, esse modelo foi atualizado e virou o Santana 3000. Em 2008, o último retoque, que foi chamado de Santana Vista. Todos eles conviveram com o modelo quadrado, que saiu de linha em 2012. Já o modelo Vista foi descontinuado em 2013 para dar lugar a um novo carro sedã que usava a plataforma e motor do Polo, mas que foi chamado de New Santana porque o nome era bem forte e famoso por lá. Não repetiu o sucesso dos Santanas tradicionais e deixou de ser produzido em 2022. E você, conhecia essa história da minivan que foi feita em cima do Santana e foi cancelada pela matriz? Deve ter sido um balde de água fria para os engenheiros da Xangai Automotive lá no final dos anos 90. Isso aí foi feito no final dos anos 90, lá 88, 89. Eu vou aguardar você no próximo vídeo aqui na Sessão Nostalgia. Espero todos no próximo então. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!